Cumprimentar ao Ministério do Louvor, aos departamentos da igreja, a minha retaguarda também, aqui aos nossos irmãos em Cristo, né, evangelista Josuel, também o presbítero Evair, o irmão Aldair também, que fez a oração inicial. E a pergunta de sempre é: se o culto vai ser maravilhoso, você crê ou não? Amém? Amém? Vamos louvar? Eu acho que eu vou ficar de pé agora para nós bater palma, para nós louvar, para nós aquecer, né? O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o seu poder. O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o seu poder. Derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Derrama, Senhor, derrama sobre nós o seu poder. Põe um anjo aqui, Senhor, põe um anjo lá, põe um lá na porta e o outro no altar. Põe um anjo aqui, Senhor, põe um anjo lá, põe um lá na porta e o outro no altar. Aí o meu povo vai Canaã, aí o meu povo vai Canaã, aí o meu povo vai Canaã. Oh, glória a Deus, o meu povo vai Canaã. Se você não vai, nem vai ser rico. Se você não vai, nem vai ser rico. Se você não vai, nem vai ser rico. Oh, glória a Deus, meu povo vai Canaã. É bom chegar na casa do Senhor, porque antes de nós chegar, quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. No meio da igreja ele passeava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. No meio da igreja ele passeava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. E Ele continua conosco, porque grande é o Senhor na nossa vida nessa noite. Você sabe que Ele é um grande amigo. E se Jesus é amigo, eu tenho um amigo que me ama, te ama, me ama. Eu tenho um amigo que me ama, seu nome é Jesus. Jesus é o nome dele, Jesus é o nome dele, seu nome é Jesus. Jesus é o nome dele, Jesus é o nome dele, seu nome é Jesus. Amados e queridos, abre as tuas mãos, porque, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, derrama mais uma vez os teus potentes poderes, Pai, sobrenatural na mão dos teus filhos, porque todos aqueles que tocarem, abençoado será pelo Senhor. Todo aquele que eu toco, abençoado será. Todo aquele que eu toco, abençoado será. As minhas mãos estão cheias das tuas bênçãos. As minhas mãos estão cheias das tuas bênçãos. As minhas mãos estão cheias das tuas bênçãos. Todo aquele que eu toco, abençoado será. Todo aquele que eu toco, abençoado será. As minhas mãos estão cheias das tuas bênçãos. As minhas mãos estão cheias das tuas bênçãos. Receba as bênçãos do Senhor, com a alegria do Senhor. É tão gostoso estar na presença do Pai, né? É tão gostoso celebrar o nome de Jesus. Amados e queridos, só quem está feliz sabe cantar e canta com alegria. Quem está feliz, bate palma para Jesus, bate palma para Jesus, bate palma para Jesus, bate palma para Jesus, para Jesus, para Jesus, bate palma para Jesus, para Jesus, para Jesus, bate palma para Jesus. Quem está
a todos que estão na casa do Senhor com o Salmo 23. Sejam bem-vindos à casa do Senhor. Sejam bem-vindos à casa do Senhor. Ele é o meu pastor, e nada me faltará. Amém. Sejam bem-vindos à casa do Senhor. Sejam bem-vindos à casa do Senhor. Ele é o meu pastor, e nada me faltará. Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Uma oportunidade, Ministério do Louvor, em nome de Jesus. Ministério do Louvor, fonte de vida, cumprimenta a amada igreja com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia. E os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Amém? Não pela nossa graça, mas pela graça que vem de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus abençoe o Ministério do Louvor Fonte de Vida. Com a oportunidade agora, o hino da harpa, né? Hoje, com a diaconisa Adriana, estará louvando ao Senhor em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Salve a todos com a paz do Senhor, amém? 255.
maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O irmão Felipe está com a oportunidade de estar louvando ao Senhor esta noite. Louvado seja o nome. Enquanto isso, você pode se aquecer com o Espírito Santo, não? Glória a Deus, aleluia, Glória a Jesus. Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Maravilhoso é o Senhor. Maravilhoso é o Da Senhor. igreja com o Pai do Senhor. Fechar os meus olhos, entregar a minha vida no teu altar. Vou renascer pra sempre, vou ressuscitar pro meu Senhor. Hoje eu vou fechar os meus olhos, entregar a minha vida no teu altar. Vou renascer pra sempre, vou ressuscitar pro meu Senhor. Yeah, yeah. Se esse é o preço que eu tenho que pagar, pode me provar pra eu ser aprovado. Sei que vim do pó e do sopro de vida, então me faz pequeno pro Senhor. Crescer em mim, se quiser levar tudo que eu tenho, pode levar. Não vejo de tuas mãos, mas deixe-me apenas com o coração, porque foi aonde você pôs a mão e me curou. Me dá poder de filho, porque está na hora de eu andar sobre as águas. Me dá poder de filho, porque está na hora de eu viver a multiplicação. Me dá poder de filho, porque eu necessito da tua cura. Me dá poder de filho, faz eu ser só a virtude do Altíssimo. Esse é o preço que eu tenho que pagar, pode me provar pra eu ser aprovado. Sei que vim do Pai do sopro de vida, então me faz pequeno pro Senhor. Crescer em mim, se quiser levar tudo que eu tenho, pode levar. Não veio de tuas mãos, mas deixe-me apenas com meu coração, porque foi aonde você pôs a mão e me curou. E me curou. Me dá poder de filho, porque está na hora de eu andar sobre as águas. Me dá poder de filho, porque está na hora de eu viver a multiplicação. Me dá poder de filho, porque eu necessito da tua cura. Me dá poder de filho, faz eu ser sobre mim a virtude do Altíssimo. Me dá poder de filho, porque está na hora de eu andar sobre as águas. Me dá poder de filho, porque está na hora de eu viver a multiplicação. Me dá poder de filho, porque eu necessito da tua cura. Me dá poder de filho, faz descer sobre mim a virtude do Altíssimo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
Amados e queridos, abra suas Bíblias no Salmo 122. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus maravilhoso, Deus grandioso. Eu quero dar aqui as honras, né? Falar de Deus te dá honra quem tem honra. Pastor Cris, obrigado, querido. É um grande apoiador desta obra, é um grande colaborador, né? E também um grande pregador da palavra do Senhor. E hoje Deus vai usar ele para falar conosco. Seja muito bem-vindo. Deus abençoe o seu ministério, né? O seu pastor, todos. Quer dizer, o senhor é pastor lá, né? O senhor cuida lá. E todos que estão lá, então, que Deus abençoe mais uma vez por atender o pedido de Cristo, né? Está aqui levando a palavra dele. Quem já achou? Olha só, querido. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida, aonde sobem as tribos e as tribos do Senhor, como testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos do juízo, tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos direi: haja paz em ti. Por causa da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Pode tomar o nome de Jesus. Nós queremos a porta da salvação, irmãos. Aleluia. Nós queremos. Eu quero ver se alguém fala: alegrei-me. Vamos à casa do Senhor num dia frio, congelante. Tem muita gente que se alegra ficar de mão descoberta, né? Todos nós se alegramos também. Num dia que tem um jogo de futebol, né? Mas nós estamos aqui porque nós se alegramos de vir na casa do Senhor. Não sou contra, irmãos, quem gosta. Mas nada se troca o amor de Cristo por nada nessa terra. Nós temos que estar aqui provando neste momento quem somos de verdade. Qual é a nossa identidade com Cristo? Quando eu vejo, todas as vezes que a gente sai de casa e a gente fala assim, ó, eu me alegro de estar na casa do Senhor. Por quê? Quando eu cheguei aqui, meu Senhor está te aguardando você chegar. Agora você imagina quando você chega alegre na casa do Senhor. Você começa o culto bem, você vai ser fervoroso ou fervorosa na presença de Deus e vai para casa cheio do Espírito Santo, cheio de alegria. E quando as pessoas assim vão no culto hoje, não sei, não sei, não tô legal, não tô bem, né? Não sei, se eu for na igreja, não sei, eu não tô legal. Eu quero dar um recado para você que pensa assim: aqui na igreja também é um hospital espiritual, viu? Você pode chegar mal aqui dentro, mas que você vai ser alegre, você sai. Se você, logicamente, der liberdade para o Espírito Santo. Tem tanta gente, irmãos, que estão lá na cadeia, atrás das grades, orando a Deus para assinar para vir para a igreja. Tem tantas pessoas que estão no leito hospitalar, e estão debaixo de enfermidade, orando a Deus: Senhor, me cura, porque eu quero te vir na tua casa, eu quero me alegrar quando eu estiver na tua casa, voltar a fazer a tua obra. Quantos, né? Então, irmãos, você não está em qualquer lugar, você não está em qualquer casa, você está na casa do Senhor, você está na casa de Deus. E a palavra nos ensina que alegrar que se alegra, chorar que chora. Mas pode ver, chorar que chora, mesmo que seja chorando, quando eu venho na casa do Senhor, eu me alegro. Eu tenho que me alegrar. Eu quero dizer algo para você nessa noite. Jesus está na casa, e Ele vem te abençoar nessa noite, me abençoar nessa noite. Receba, irmãos, porque Ele vem para te abençoar. Você está aqui para ser abençoado, abençoada. E olha só, quando a gente fala assim: orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros, prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos direi: haja paz em ti. A paz que excede todo entendimento. Nessa noite eu quero profetizar na sua vida. Vocês escolheram Deus.
nós escolhemos Deus. Nós escolhemos estar presente com o Senhor. E quando nós estamos na casa do Senhor, nós temos que se alegrar ainda mais. Mais e mais, com os louvores, com os testemunhos, com a palavra revelada. Muitas pessoas, você pode ver, irmãos, bem rapidinho, já estou terminando aqui. Mas você pode ver que tem muitas pessoas que vêm na igreja, quando Deus exorta, a pessoa fica brava, não aceita a correção. Então você não está alegre na casa do Senhor. A gente tem que estar alegre quando a gente é exortado. Irmãos, é tão gostoso chegar em casa e dizer, mas apanhei tanto lá ontem, mas olha, mas hoje eu estou bem melhor. O chicotinho de Cristo, irmãos, é gostoso, sabe quando? Quando a gente entende que Ele nos corrigiu e nós entendemos que nós erramos. E nós temos que consertar nosso erro. Por quê? Porque quando eu for na casa do Senhor, tem que estar alegre para estar lá. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. Aplauda o Senhor Jesus, toda honra e glória. Você está na melhor casa, você está no melhor lugar, você está no melhor momento, você está na melhor atmosfera, você está no melhor ano com Deus. Você está na casa dele. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Louvado seja. Amados queridos, com a oportunidade, a Vitorinha para estar louvando ao Senhor. Deus maravilhoso. Santo é teu nome, Jesus. Glória a Deus. Deus maravilhoso. Glória a Deus. A igreja Pai do Senhor. Amém. A tempestade vai passar, tudo vai ser diferente. Não há motivo, vai sacar e dure pra sempre. Você não vai resistir, não vai se pregar. Deus vai agir, nem vai te ajudar. Se você lutar, a vitória vem. Ele está do teu lado, a vitória não vem. Não desista, acredita. Esse está aqui para te ajudar. Terá força, tudo vai passar. Tudo é esperança, todo dia virá. A tempestade vai passar, tudo vai ser diferente. Não há medinho, peça, cabe, dure pra sempre. Você não vai desistir, não vai se entregar. Deus não vai agir, não vai te ajudar. Se você ajudar, a vitória do bem. Ele está do teu lado, tá tudo bem. Não desista, acredita. Deus está aqui para te
Glória a Deus. É um exemplo, né? Para os irmãos que não sabem ainda, a Vitória, ela foi uma promessa de Deus. Como todos nós somos também, né? Mas a mãe dela, ela tinha perdido alguns 5, 6 filhos, não conseguia ter filho. Aí teve um dia que nós oramos e foi profetizado que ela ia ter filho. Ela é netinha da irmã Maria, do irmão Dinho, da irmã Rosicléia, do irmão Wagner. E quando ela nasceu prematura. Ela ficou na incubadora alguns meses, né? Uns 2 meses. E foi profetizado que ela ia viver. Aí teve um culto que eu lembro que ela estava na incubadora, foi falado aqui. E Deus falou assim: ela vai louvar. Ela vai louvar muito. Porque ela é minha promessa, diz o Senhor. Irmãos, não é agora que ela começou não, viu? Já faz uns 2 anos que ela louva. E ela está crescendo e o nome de Jesus está sendo glorificado através da vida dela. Então a gente fica muito feliz, né? De ver uma criança, né? É por isso que eu falo, alegrei-me quando vou na casa do Senhor para ver tudo que acontece para Jesus, né? Mas que Deus abençoe em nome de Jesus. Com a oportunidade, agora as guerreiras de Cristo para estar louvando ao Senhor nessa noite. Deus maravilhoso, santo é teu nome, Jesus. Obrigado, Senhor. E você pode ir glorificando, viu? Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Jesus Cristo está voltando. Se prepara para que tu o vejas. Quão mil, milhares e milhares de anjos que voavam ao redor do trono, que voavam ao redor do trono, que voavam ao redor do trono de Deus. João viu os 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, o semelhante ao Filho do Homem. Quem era esse homem? Era Jesus de Nazaré. Não
Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. João viu. Glória a Deus, aleluia. Amados queridos, agradecendo as irmãs do Ciclo de Oração, eu vou pedir para o irmão Regis passar um vídeo bem rapidinho para vocês. Nós estamos há 2 dias de acontecer algo muito especial aqui na igreja. Amanhã nós temos a Escola para Curar, que é a 4ª aula. E na sexta-feira nós temos a primeira palestra para casais aqui na igreja, né? Nós já temos os 30 casais. Quero agradecer todos vocês, né, que estão aí, vão vir participar. Vai ter algumas surpresas que eu não posso falar o que é, né? Vai ser só na hora quando vocês chegarem. E deixar Deus trabalhar, né, os casais. E o Marlon e Michele, eles são pessoas muito usadas por Deus na área do relacionamento, ou seja, do casamento, né? E nós temos pedido a Deus, há 2 anos que eu estou tentando conseguir trazer eles para cá, mas dessa vez Deus proveu, né, para nós estar aqui. Então eu quero já agradecer todos que vão estar participando, e vai acontecer na sexta-feira a partir das 19 horas, né? Então depois vai ter aqui a palestra, depois vai ter um coffee break, tá? E é algo assim sobrenatural. E a gente tem investido muito nisso. Porque nós que somos pastores, né? A maioria das casas nós vamos orar, o maior problema é relacionamento dentro da casa, né? Dentro da família, dentro da casa ou dentro do casamento. Mas nós estamos muito felizes, irmãos, porque Deus tem operado o seu poder, né? Então vamos ver aí esse recado aí do Marlon e Michele para vocês então. Em nome de Jesus. Para amar, Deus nos deu um lar para edificar. Nossas vidas consagramos a Deus, para vivermos sempre nos caminhos seus. A paz do Senhor a todos os casais de Garuva e região. Nós estamos passando por aqui, pastores Marlon e Michele, Para fazer um convite especial a todos os casais. Próxima sexta-feira, dia 26 de junho, nós vamos estar em sua cidade para uma palestra muito especial para casais. no Ministério Pentecostal Fonte de Vida. Gente, faça a sua inscrição. Será um momento muito especial com louvores dinâmicas e uma palavra de Deus para abençoar o seu relacionamento. Para encerrar, um delicioso coffee break. Para participar é muito fácil. Procure a liderança para maiores informações. Nós estaremos aguardando todos vocês. Até mais. Que Deus os O que abençoe. nós temos é Deus quem dá, nada poderá nos separar. Aleluia. Um lar feliz, Jesus nos dá. Um lar feliz, Jesus nos dá. Então daí para vocês, em nome de Jesus, né? Marlon e Michele vai estar aqui com a gente na sexta-feira. E amados, eu tenho assim muitas testemunhos de onde eles passaram, a forma que Deus trabalha na vida deles. Até o nosso evangelista irmão Josué, foi eles que batizaram vocês? Foi eles que batizaram o nosso evangelista irmão Josué e também a irmã Regiane, né? Nossa irmã Regiane. Então, sejam muito bem-vindos, vai ser uma noite muito especial para Jesus, para vocês também, tá certo? Tem algum testemunho nessa noite? Alguém que queira testemunhar? Algo que Deus fez na sua vida? Tem alguém? Pode vir, irmão, em nome de Jesus. Momento dos testemunhos para edificar a casa do Senhor, né? Primeiro da igreja com a paz do Senhor novamente. Irmãos, há um tempo eu sou diarista, né? Eu trabalho em vários lugares. E eu vinha pedindo a Deus que Deus me abençoasse, né? Uma locomoção mais fácil para mim trabalhar, né? Não sendo bicicleta, né? E estava sendo muito corrido para mim, andando para lá e para cá, e na babá buscar o Mateus e levar ele para a escola, é uma correria. E comecei a pedir a Deus. E para a honra e a glória do Senhor, eu consegui comprar uma bicicleta elétrica. Para muitos não é nada, né? Mas para mim é muita coisa. E hoje eu estou com a chave, graças a Deus, e Deus me abençoou. Então eu falei para Deus que quando eu conseguisse, eu ia contar o testemunho que Deus fez, né? Então você que tem propósito, continua orando, porque Deus vai honrar. É isso que eu tenho para falar, amém? Amém, glória a Deus, né?
Deus honra, irmãos. Deus honra. Eu sempre falo, né? Aqueles que estão na fé, certinho com Jesus, não tem como ter erro, irmãos. Não tem. Pode ver que a gente passa por batalha, passa por luta, tudo, mas Deus não deixa faltar, né? Sempre está presente. Tem mais alguém que queira testemunhar nessa noite? Amém? Glória a Deus. Amados, fazendo mais um convite para vocês, daí, pode vir, pode vir. Quando você faz o convite bem rapidinho, dos Gideões, que vai acontecer dias 3, 4 e 5, venham participar, vai ser tremendo também. Cumprimentar a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Irmãos, 6 dias atrás eu testemunhei, né? Que eu e o Carlos estavam separados por um desentendimento que nós tivemos, né? Já vai fazer 4 meses. O divórcio já estava encaminhado, já está com data marcada para o dia 6 de agosto, mas vai ser cancelado em nome de Jesus, né? E através dessa palestra de casais, já é um testemunho antes da palestra acontecer, né? Porque o Carlos estava morando na Mina Velha e eu aqui, né? Como vocês sabem, sempre precisando de carona para vir para a igreja e voltar. E aí Deus foi trabalhando no nosso coração, né? E daí essa semana passada ele mandou mensagem para mim assim: oi, Iria, vamos fazer o encontro de casais, a palestra de casais? A gente sempre queria fazer. Aí eu falei: não, Carlos, a gente está separado, o divórcio já está marcado e eu vou prosseguir com o divórcio. Aí eu mandei essas mensagens que o Carlos mandou pro pastor, né? Daí ele falou ainda outra mensagem assim: ai, vamos fazer, vai ser bom para o nosso futuro. Aí eu falei: Carlos, eu teve várias oportunidades, eu não soube aproveitar, eu não quero mais e tal, né? Aí foi, e daí eu mandei as mensagens pro pastor, aí o pastor e a pastora já estavam no sofá dando risada quando ele leu a mensagem, porque ele estava orando para nós voltar, né? E aí fomos lá, conversamos com o pastor e a pastora e o Carlos, e a gente se perdoou e a gente voltou, né? E Deus já restaurou nosso casamento antes da palestra, imagina depois, né? Então eu quero pedir perdão para a igreja se eu magoei, ofendi alguém. E da forma que eu falei aquele dia, né? Mas Deus estava trabalhando e não é da nossa vontade, é da vontade de Deus, né? Amém, irmãos? Agora ele também vai falar um pouco. Eu agradeço a minha oportunidade. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Estou aqui agradecendo a Deus por ter reconciliado meu casamento com minha esposa. Estou pedindo perdão para ela aqui na frente do altar, que eu errei também, não foi? Pedindo perdão para os Gideões e os varões que eu abandonei, saí, puxei eles na mão, saí assim sem dar uma explicação para ninguém. Pedindo perdão para o pastor, nós tivemos um pequeno desentendimento, foi a mínima coisa, mas nós tivemos um desentendimento com o pastor também. Pedindo perdão para a igreja, por eu ter abandonado a igreja e saído da igreja. Estou pedindo perdão a todos vocês. Tem uma coisa para dizer, falei 22 lá na casa do pastor, o mundo lá fora tem um monte de coisa para te oferecer. O mundo lá fora está te serve um banquete para tu se servir, mas eu nunca quis isso, né? Contanto que fiz coisa errada, fiz, todo mundo sabe isso, mas não era isso que eu queria para minha vida. O louvor que antes, o grupo de louvor não, nós não somos sem Jesus, preciso de Jesus na minha vida, eu preciso de estar dentro da igreja e meter a presença de Deus comigo. Amém, Jesus. É Glória isso a que eu quero dizer para Deus. vocês. O mundo lá fora está cheio de oportunidades para tu ir para o inferno. Mas nenhum de nós quer ir para o inferno. Nós queremos estar dentro de uma igreja para ser salvo. Né? Amém. Glória a Agradeço a minha Deus. oportunidade. Amém. Só um pouquinho. Agora eu vou testemunhar. Vale a pena orar, irmãos. Vale a pena não desistir. Nossa, eu falava assim para o Satanás: você acha que você ganhou, mas você é um derrotado. A nossa missão não é entregar de bandeja para o inimigo. A nossa missão é lutar até o fim. E o irmão Carlos, ele sabe o carinho que eu tenho por ele, como eu tenho por todos vocês, que é Maria. Eu sei, eu falo que de vez em quando são os ouvintes são meio cascudinhos, mas são pessoas maravilhosas. Cascudinho é um modo carinhoso de falar com a igreja, porque ela sempre me respeitou, ele sempre me respeitou, ele nunca me desrespeitava. Até o desentendimento que ele falou que teve ali, ainda ele me respeitou, mesmo no desentendimento. E o irmão Carlos não é a primeira vez, é a segunda vez que ele pede perdão para a igreja. Isso é sinal de crescimento, é sinal de que a pessoa tem um chamado,
e não pode. Ele viu que o chamado dele não parou ali. O inimigo, ele coloca, como ele falou lá fora. Mas o testemunho que eu quero dar, que eu tinha feito uma campanha, a campanha passada, eu já tinha feito, e eu falei para o Senhor que antes de acabar essa campanha da Porta da Salvação, que Ele desse essa vitória, não para Maília, mas para o irmão Carlos e também para ela. Primeiro para ele, porque ela estava passando por angústias, mas ele também, quando eu orava para ele, Deus me revelou, ele falou que é verdade quando estava em casa, porque ele chorava por dentro nas madrugadas, ele não aceitava o que ele estava passando. Irmãos, todos nós somos errôneos, todos nós erramos. A palavra que eu trazer hoje nem era aquela alegria que eu do Senhor, mas o Senhor falou para trazer aquela palavra, era para tirar, não para não julgar, para não ser julgado, para tirar a trava do olho, né, que a gente julga. Essa palavra que eu trazer hoje, o Espírito Santo tocou, mas eu estou tocando aqui para entender algo aqui. É momento do quê? Abraçar. Então, os gideões, varões, vem abraçar ela, e as guerreiras, vem abraçar ela. Receba novamente na casa do Senhor. Aplauda o Senhor Jesus, né? Essa reconciliação que a gente está aqui, a gente fica muito feliz, que é muito importante, né? Demonstrando um verdadeiro amor. Nós estamos aqui para, né, abraçar. Às vezes, irmãos, eu vou falar algo aqui que Deus toca no meu coração, pastor. Às vezes tem pessoa que não está gostando deste momento. Cuidado, hein? Você pode ser o próximo. E nós vamos orar por você também. E nós vamos dobrar o joelho pela sua vida. Porque nós não vamos desistir. Tem casos e é caso, mas tem casos que Deus não vai permitir mesmo. Tem casos que Deus vai dar outra oportunidade, porque as pessoas não sabem aproveitar. Mas tem casos que Deus coloca para ser. Então, é uma festa hoje. Olha aqui, ó. Sexta elo, irmã Rita, irmã Maria, irmã Roberto. Sexto elo. Eu falei para o Senhor que era até o sétimo. É a segunda campanha que eu faço. Vim na casa do pastor Ney, Deus agiu lá e agiu aqui também. Só que não comentei nada para eles. É só Jesus que sabe. Porque Deus sabe nosso verdadeiro amor. Porque a gente está aqui. Então, a gente fica muito feliz de estar recebendo o irmão Carlos novamente. E também a Maília. Porque eles são obreiros dessa casa. Eles fazem a obra muito bem feita. Ela é muito caprichosa aqui na obra. O irmão Carlos também, sempre dedicado. E eu orava não pela dedicação deles, mas pela salvação deles, né? Para que Deus salvasse. Então, mais uma vez, aplauda o Senhor Jesus, porque toda a honra e glória é dele, para ele e para sempre, né? Eu creio que daqui para... Irmãos, eu creio que daqui para frente, olha, vai ser acho que umas 10 semanas de lua de mel. Mas então, que Deus abençoe, né? Seja bem aproveitado. Deus abençoe. Amados, é momento agora da gente orar, né? Pela urna de oração. E eu quero estar convidando a pastora Denise, a cooperadora irmã Rosa Esquimura, para estar segurando a caixinha, para estar louvando ao Senhor, aliás, orando ao Senhor, né, neste momento, né? Cadê a pastora agora? Está cuidando das crianças? Já está vindo. Irmã Rose, enquanto a pastora vem, eu quero dizer algo para a irmã, que Deus tocou meu coração. Irmãos, aqui está uma mulher, ela mora sozinha, lá da filha, logicamente. E toda vez que ela vem lá, eu vou contar um testemunho da vida dela que eu vi. Ela tinha um gatinho e foram lá e envenenaram o gato dela. Mataram o gato dela. Ela ficou muito triste. Aí dentro do carro, Senhor, o Senhor também fez os animais. E a tua filha não pode ficar triste. Por que isso está acontecendo com ela? Irmãos, acredite se quiser. Do nada, Deus mandou um gatinho na casa dela. A mesma coisa, sempre na janelinha da casa, né? O Yuki. Até japonês o gato. É Yuki. É? Né? Yuki. Né? Significa neve. Por isso está frio, irmãos. Mas assim, a irmã Rose é um amor de pessoa, irmãos. Deus vai dar muita vitória para ela. Deus tem dado muitas vitórias para ela, para a filha dela, para ela, né? E a gente... Quem é a irmã Rose aqui, quer ver? Eita glória! Tem uma família linda, né? E eu fico tão feliz por ela, porque toda vez que eu deixar na casa dela, ela chegar, o Hugo já corre para a janela para esperar ela. É coisa mais... Meu irmão, mas foi questão de 2 semanas, que não foi nem isso, né? Rapidinho assim, ou foi um
e apareceu do nada aquele gatinho e Deus mandou o gatinho para ela. Deus cuida até dessa forma, irmãos. Olha que Deus é maravilhoso, né? Então, que Deus abençoe a Rose. E ela tem orado e Deus tem dado muitas vitórias para ela, né? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos para a oração. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos estar orando, irmãos. Senhor Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, aqui estamos, Senhor, mais uma vez para te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor Deus, por essa restauração, Senhor Deus, no casamento da irmã Ira, Senhor Deus, do irmão Carlos, Pai. Oh, Jesus, nós cremos, Senhor, na bênção, na vitória que o Senhor tem para eles, para a vida de cada um que aqui está, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Aqui pedimos, Senhor Deus, por essa urna de oração, Pai, por esses pedidos que aqui estão, Senhor. O Senhor vai abençoando, vai entrando com providência, Senhor, no que eles necessitam, Senhor. Seja, Senhor Deus, em porta aberta de emprego, no casamento, Senhor. Libertação de vícios, Senhor Deus. Que caia por terra todo o mal, Senhor. Nós não sabemos, mas o Senhor sabe de cada um, Senhor Deus, que aqui está pedindo por algo, Senhor. Que seja feita a sua vontade, Senhor, na vida dessas pessoas, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós pedimos, Senhor Deus, pela vida do pastor Ney. Entra lá, abençoa teu filho, Senhor Deus, a missionária Ivanete, Pai, a toda a sua família, Jesus. Vai abençoando a missionária Andréia, Senhor Deus, a saúde dela também, Senhor. Cada um que aqui está precisando de uma cura, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Pai, vai fortalecendo, vai fazendo, Senhor Deus, conforme o Senhor queira, Pai, na vida dessas pessoas. Em nome de Jesus, Pai. Com nossa fé estamos aqui clamando a Ti, Senhor. Que o Senhor possa entrar nos hospitais, Senhor Deus, dar cura, Senhor Deus, aos doentes necessitados, Pai. Aqueles que os médicos desenganaram, Senhor. Mas eu creio, Senhor, que o Senhor é o dono do milagre. Só o Senhor faz, só o Senhor cura, só o Senhor liberta, Senhor. Em nome de Jesus, pela nossa fé que estamos aqui, Senhor. Que toda barreira, todo mal, todo impedimento, Senhor Deus, toda a fúria do inimigo em nossas vidas, muitas das vezes, Senhor Deus, que caia por terra em nome de Jesus, Pai. Aqui estamos, Senhor, para te agradecer, Senhor Deus, por tudo. Em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tivemos ontem lá no pastor Ney. Ele tinha mandado um abraço para todos aqui, para todos vocês. Eu fico assim admirado a força dele, né? Que Deus deu para ele. E ele mandou um abraço para toda a igreja que está lá se cuidando, né? E no mês que vem a gente vai ter mais um culto lá e a gente vai estar lá junto com ele novamente, né? Está se recuperando. Que Deus abençoe. Seja feita a vontade do Senhor sobre a vida dele e nossas vidas também, né? Amém? Amados, momento agora de contribuir com a obra do Senhor. O nosso querido evangelista irmão Josué vai estar orando, né? Pelas dizimistas, ofertantes, contribuindo com a obra do Senhor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Oramos, queridos. Pai amado, estamos mais uma vez na tua presença. Chegou o momento, Senhor, de contribuir com a tua obra. Pai, eu abençoo cada vida, cada irmão, Senhor, que vai sair do seu lugar nesta hora e vem depositar a sua oferta e o seu dízimo para o mantimento da tua obra. Pai querido e Pai amado, abençoa cada um. Abençoa também aquele que hoje não pode, que não tem, Senhor, que venha a providência direta do trono sobre a vida dessas pessoas. E assim eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e em nome de Jesus. Amém. Pode vir, amados, que o nosso evangelista vai estar contigo nas suas mãos. Glória seja. Puxei. Estragou, não gosto. Eu venho trazer para o meu Salvador a minha oferta de paz e amor. Me ajuda. Eu venho trazer para o meu Salvador. Aceita, Senhor,
Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Com a oportunidade agora, o pastor Cristo vai estar trazendo a palavra do Senhor. O nosso presbítero irmão vai estar orando pelo nosso pregador nessa noite. Louvado seja Deus, cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Senhor Jesus, eu te louvo e te agradeço por esse momento que tu tens, aleluia, colocado no coração do teu servo. Uma mensagem que, aleluia, há de ser transmitida aos nossos corações. Nosso coração fervendo para ir ouvir a tua voz através do teu servo. Neste momento nós te agradecemos e te louvamos. É verdade. Amém. Jesus. Amém, Jesus. Aleluia. Meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor. Amém. É bom estar aqui. É bom sentir a presença de Deus e entender que Deus trabalha através da comunhão. Eu sinto uma doce comunhão. Glória a Vivo de Deus Aleluia, nessa noite, Jesus. no nosso coração, por Louvado essa a teu igreja. nome, Senhor. Pastor Marcelo, Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, seu ministério. Louvado a teu E essa igreja tão linda, né? Um povo lindo, abençoado. Mantenho sempre firme no coração o amor e o perdão, né? O perdão é algo que abre a porta da bênção, a porta da salvação, a porta da alegria. É tanta porta que o perdão abre que não dá nem para enumerar aqui, né? Isso é benefício para a igreja, para o povo de Deus. Então, me sinto honrado de estar assumindo este púlpito com muito temor e tremor diante de Deus. Estou aqui com a minha alma alegre e o coração tremendo, mas eu sei que Deus trouxe a minha vida aqui para trazer uma mensagem para os queridos irmãos. Queridos, eu quero aqui, antes de ler, eu quero justificar a ausência da minha esposa. Ela não pôde estar conosco, né? Hoje foi um dia bem corrido também para ela lá, né? Nós temos aí as filhas, os genros, 5 netos, e aí um fica um pouco doentinho, né? E a avó fica cuidando também, né? Então eu estou aqui justificando e agradeço, né? Ver o Romualdo, né? O Romualdo está aí, o irmão Rogério, alguns irmãos que a gente já conhece. Nós somos aqui da Nutri Frutas de Garuva, né? Estamos ali servindo a Deus ali também. Cada dia que passa ali é uma bênção. Deus nos trouxe para essa cidade com um propósito para abençoar, para trabalhar, mas também para abençoar. E eu entendo que Deus, ele trabalha de formas assim tão lindas para nos conduzir pelo caminho, né? Que Deus, ele tem o seu tempo, e o tempo de Deus, ele é diferente do nosso. Nós parece que o nosso tempo demora tanto para acontecer as coisas de Deus, mas para Deus não. Deus tem um tempo certo. E a porta que ele tem para cada um aqui é uma porta diferente, né? Mas a porta é uma só. Existe, é específico o que você precisa, mas a única porta é Deus. Mas tem necessidade que Deus vai entrar hoje. Você vai entrar por essa porta, vai tributar a Deus, vai reconhecer que Ele é o teu Senhor, o soberano da tua vida, e você vai parar de reclamar, porque às vezes somos tendentes a reclamar, propício a reclamar. Mas você vai falar comigo aqui, vai expressar agora. Diga: nada a reclamar, mas tudo agradecer. Porque Deus está no controle da minha vida, da minha casa e da minha família. E o diabo não pode apagar a promessa que Deus tem no meu lar. E eu sinto esta liberdade aqui. Eu sinto esta graça aqui para nos envolver nesta noite. Quem sabe você veio aqui arrasado, mas eu já tenho uma boa notícia da parte de Deus para o teu coração. Hoje vai ser a falência de todo projeto maligno que era contra a tua vida, contra o teu ministério. Deus é Deus.
E Ele que cuida da nossa casa, Ele que cuida da nossa família. Eu sinto vontade de sapatear aqui neste culto. Eita, laçuia! Auica, laçuia! Estoura macala suia, macana. Lá for que amante eu faço como nunca. Estoremia, suia, calai, otoria. Oh, glória! Eita, que doce presente! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Abra a tua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, capítulo 9, versículo 11. Um texto conhecido, não quero demorar. Quero voltar outras vezes aqui. Eu estava tão feliz, ansioso para estar aqui com os irmãos, que quase que perdi o dia. Pensei que era para a próxima semana. Não, é a última quarta-feira do mês, né? Aí fui para casa rapidinho, né? E retornei novamente aqui, né? Capítulo 9, versículo 11. Os irmãos que acharam, digam amém. Vamos dizer assim, Lucas capítulo 9, versículo número 11. O Evangelho de Jesus Cristo, escrito pelo Dr. Lucas, diz assim: e sabendo a multidão, o seguiu. Diga comigo, a multidão seguiu Jesus. Então, olha no olho do teu irmão, diga para ele assim: sente, por favor, mas adorando a Deus, né? Não deixe o frio lá de fora entrar na tua vida espiritual, por bondade. Eita glória! Pode sentar, mas adorando a Deus, né? Oh glória, oh glória, oh glória. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é o dono da obra. É Ele que cuida de nós, né? É Ele que sonda, esquadrinha, é Ele que visita, né? E lá em casa é tão interessante que eu falo para minha esposa, parece que é o terminal rodoviário. Entra um, sai outro, mas entra dando glória a Deus, falando línguas estranhas. Aí entra um hora, outro hora, e a glória de Deus vai entrando na nossa casa. Não dá tempo para nós ficar tristes, né? Não dá, porque a presença de Deus é suficiente para nos fortalecer. Então, se você veio aqui nessa noite, eu creio que cada um, como o pastor Marcelo já falou aqui, cada um tem uma chamada, né? Deus chama para um propósito, Deus chama especificamente para fazer algo, né? Faz 26 anos que eu estou atendendo igreja, voluntário também, como pastor. Já perdi todos os cabelos da minha cabeça. O preto caiu e ficou branco, mas estamos dando glória a Deus aí, sem parar. Às vezes a gente fica um pouquinho triste, né? A gente quer parar, mas eu lembro lá atrás do que Deus falou, as promessas que Ele tinha com a minha vida, com a minha casa, o plano da salvação, a porta que Ele ia abrir. E é tão interessante esse negócio de porta, irmão, que Deus não pode abrir 10 portas no mesmo tempo. Deus abre uma porta à medida que você vai avançando na fé, à medida que você vai crescendo e deixando o Espírito Santo trabalhar na tua vida. Ele vai te aperfeiçoando para o reino, para a obra. Claro que às vezes a natureza do homem, e isso atrapalha um pouquinho, mas quando nós estamos sujeitos à vontade de Deus, Deus trabalha nessa personalidade, nesse caráter, e aí nós vamos dando facilidade para o Espírito Santo trabalhar na nossa vida, né? Porque na igreja é uma coisa, em casa é outra, né? Na rua é outra, mas quando nós entendemos que nós somos crentes, que nós somos servos, nós vamos caminhando na comunhão com Ele, falando com Ele, dirigindo com Ele, na bicicleta, na moto, no carro, a pé, ou quem sabe ali no avião, no helicóptero, aonde você estiver. Mas se você estiver na comunhão, o Espírito Santo vai falando com você, e aí ele vai moldando o teu caráter, né? Aí o coração às vezes fica um pouquinho duro, né? Aí o Espírito Santo bate lá: não é desse jeito, é da minha vontade, é da minha forma. Aí às vezes nós engolimos até meio seco, porque nós temos a nossa natureza, e a Deus até entende, mas quando Deus começa a trabalhar, Ele quebra o orgulho, quebra a soberba, Ele deixa o crente mais maleável à voz do seu Espírito. Aí o crente é igual uma criança, ele é pronto para perdoar, é pronto para amar, é pronto para visitar, é pronto para fazer a obra. Tudo isso acontece na vida do crente. Então o que nós não podemos deixar, eu quero entrar na mensagem aqui, é que a natureza humana
venha acordar dentro de você ou ressuscitar. Mas se você se tornar igual aquela criancinha que louvou com muita graça diante de Deus, é assim que Deus quer que você seja, na dependência dele. Porque quando nós estivermos na dependência dele, Deus vai te usar, Deus vai te abençoar. Você vai ser cheio, mas cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? Você pode levantar a tua mão? Amém. Então vamos para o texto. Eu marquei aqui rapidamente no meu lar enquanto eu fui para casa, né? Anotei um esboço para não esquecer aqui. Jesus tem uma nova história para cada um de nós, né? E cada um de nós somos sabedores, conhecedor desse propósito de Deus, né? Nós aceitamos a Jesus, já entra um monte de promessa na nossa vida. E é tão interessante isso, né? E aí o crente começa a ficar, alguns ficam, né? Meio churumingão, reclamam, não entende. Deus fala, refala para ele, repete para ele algumas vezes, e ele fica insistindo numa tecla, dizendo: Deus não tem nada comigo. Claro que tem, irmão. Deus já falou uma vez, continua. Claro que vento vem, tempestade vem, prova vem, adversidade vem, tudo isso vem contigo também. E não dá para fugir da responsabilidade de provações, né? O crente é especialista em passar prova, mas também ele é especialista em receber bênção e vitória. E não é pecado o crente pedir bênção, não é de jeito nenhum. Você veio aqui, claro, entrou da porta para dentro, já está valendo uma oportunidade que você tem, e crente não perde tempo dentro da igreja, né? Crente recebe bênção, então você já está sendo abençoado por Deus nos hinos, na mensagem, nas orações, na unção que você recebeu na sua mão, nos testemunhos que foram aqui para edificação, que amanhã, quem sabe você pode estar passando pelo vento, mas você entende que tem uma igreja que ora por você, que ama você, se preocupa com você, por mais que você se sinta indiferente ao meio do povo, mas esse povo ama você, essa igreja ama você. O pastor que você tem, não preciso eu falar, ele demonstra em atitudes e em gesto que ele tem amor pela sua obra, e isso é gratificante, porque é difícil você conviver num lugar onde o amor não é revelado. Mas eu sinto a graça de Deus aqui, que o amor de Deus testifica no nosso coração, que ele está no nosso meio e está no meio dessa igreja para edificar a igreja. E onde tem amor tem crescimento. Alguém está dizendo não vai dar certo, vai falir, está abaixando o número, nada disso, mano. Pode passar vento, mas daqui um pouquinho Deus vai mandar uma glória, um poder de Deus tão grande sobre a tua vida, sobre o teu casamento, sobre a tua família. Esta igreja, esse espaço vai ser apertadinho, vai ficar muito apertado, mas não te preocupa, porque está ficando frio e o calor das ovelhas aquece o rebanho. E o pastor, o supremo pastor que está aqui governando os obreiros, o pastor dessa igreja governará a tua vida, a tua igreja, e você vai dizer: o meu povo, a nossa igreja, o nosso pastor é uma bênção na mão de Deus, né? Então Deus tem sempre uma nova história, amém? Jesus tem, né? E é tão interessante isso, pastor Marcelo, que Jesus então decidiu mais uma vez regressar, mas a multidão estava acompanhando Jesus. Isso é interessante, né? E a multidão sabia que Jesus ia passar por lá, vocês vão acompanhando aí, né? E Jesus falava, pregava, ensinava sobre o reino. E tudo isso, imagine só, né? Ouvir falar das coisas de Deus são tão bom, é tão bom, né? Nós atravessamos a noite, né? Conversando, quem sabe tomando um café quente, outros tomam chimarrão, né? Bem quentinho. Mas imagine as pessoas que tiveram a oportunidade de conversar ou ouvir Jesus ministrar ou pregar. Imagine a sensação daquele ambiente, né? Jesus transmitindo a mensagem penetrando o coração, porque quando Jesus fala o coração do homem, por mais duro que ele seja, resistente, o coração do homem, a palavra de Deus penetra no íntimo. É impossível escapar do poder da palavra de Jesus. E as pessoas procuravam Jesus para ouvir a sua mensagem. E quando Jesus chegou lá, a multidão estava seguindo ele, né? E de repente agora nós vamos ver aqui no capítulo 11 do Evangelho de Lucas, no capítulo 9, que Jesus então, ele olha e vê a multidão chegando, né? E
ver o povo vindo em redor, e o povo estava se aproximando, mas Jesus sempre se preocupou com a multidão também, né? Jesus sempre se preocupou com o bem-estar, com a saúde, com a necessidade necessária do ser humano, e Jesus sabia que aquele povo estava com fome. Querido, eu já tenho uma boa notícia já para anteceder para você, dentro dessa mensagem, que você veio aqui, está ouvindo eu ministrar esta palavra, mas Jesus conhece também o teu coração e sabe que você precisa, e Ele quer tratar literalmente a cada crente com a sua necessidade, daquilo que Ele pode prover, e eu não posso te dar, eu posso, quem sabe, estender a mão, mas suprir a tua necessidade, só o nosso grande Senhor, e Ele conhece a tua história, conhece a tua vida, e quer mudar a tua história também. Então Jesus diz para os discípulos, pergunta para eles que o que nós vamos fazer para abençoar essa multidão ou dar para eles de comer. Jesus disse para ele, dá a vocês de comer, para experimentar os seus discípulos. Isso é interessante, porque às vezes Jesus já sabe o que vai acontecer, Jesus conhece toda a trajetória, mas Deus muitas vezes, Jesus nos coloca num particular para provar a nossa fé, para ver a nossa dependência, se nós cremos e confiamos inteiramente de coração que Ele pode mudar a história em qualquer circunstância. E dentro do texto, irmão, era difícil suprir aquela necessidade, e Jesus já sabia o que Ele ia fazer. Jesus queria abrir uma porta para suprir a necessidade daquela multidão. De repente alguém diz, olha, nós não teremos dinheiro para alimentar esse povo aqui, mas tem aqui alguém que tem 5 pães e 2 peixinhos. E é um texto muito conhecido, e eu gosto sempre de falar isso para o meu coração, porque quando a gente pensa que as portas estão fechadas, e Deus permite às vezes que nós passamos por esse processo de porta fechada também, mas não quer dizer que se Deus fechar a porta, você vai deixar de ser abençoada, porque também tem a bênção da porta fechada. Entra e fecha a porta sobre ti, sobre teus filhos, e deita o azeite da botija. Então existe a bênção da porta fechada, mas eu não quero falar sobre a porta fechada, eu quero falar uma porta excelente que Deus quer abrir nessa noite para nós que estamos aqui, crentes vencedores, que vieram aqui, enfrentaram o frio para ouvir Deus falar. Então Jesus, ele olha, e o povo diagnostica ali, um dos seus discípulos, que alguém tinha ali 5 pães e 2 peixinhos para alimentar uma multidão. E eu não quero me demorar aqui, irmão, eu vim aqui com uma mensagem de Deus para o teu coração, para alimentar. Deus não precisa de muita coisa, né? Para fazer um grande milagre, irmão, são nas coisas simples. E às vezes a gente desenha um projeto pensando que vai ser uma coisa grande, vai ser assim, vai abalar a nossa vida, vai abalar a nossa cidade. Não, Deus sempre vai trabalhar na simplicidade. E eu sempre falo isso lá na igreja, que quanto mais simples você for, maior vai ser o milagre na tua vida. Quando as pessoas se preocupam em se apresentar de uma forma grande, às vezes não acontece nada, mas quando vem, às vezes até um pouco anônimo, sem ninguém perceber, nós vamos ver que Deus vai abrir uma porta tão grande, mas é tão grande. Eu quero aqui, como o pastor de vocês, o pastor Marcelo falou, eu quero aqui profetizar sobre essa igreja. Eu vim aqui para profetizar bênção, eu vim aqui para dizer que Deus vai abrir porta para abençoar essa igreja, para suprir o povo. Vai ser o povo mais feliz da cidade de Garuva. Nós vamos contagiar essa cidade, nós vamos contagiar este bairro, porque nós temos o dono da bênção que está conosco. O braço de ferro é o nosso Senhor, Ele nunca vai perder uma batalha. Então fique tranquilo que Ele nunca vai te decepcionar. Diga para o teu irmão, com Jesus você não perde batalha. Urabachúria. Elemia calapória, elemina céu eterno que via prova, maravilhoso, eleviaça, oh glória, eita que coisa boa,
Mas olha, irmão, entra um calor tão grande, pastor Marcelo. Uma coisa tão linda dentro do nosso coração nessa noite, que eu estou sentindo uma doce comunhão do Espírito Santo aqui. O Espírito Santo está testificando. Isso é literalmente o que eu vou falar aqui. Que vai chover bênção sobre esse povo. O ano 2026 está na metade do ano. E Deus está abrindo uma porta, escancarando uma porta para essa igreja. E nós vamos ver o milagre de Deus. E eu quero testificar também. Porque o Espírito Santo aqui neste altar santo, ele está testificando na minha vida que ele tem uma chuva de bênção para esta igreja. Muitas portas vão se abrir. E você vai fazer parte dessa história. Diga para o teu irmão, você faz parte deste milagre. É você mesmo. Então não fuja. Diga para o teu irmão, não fuja da responsabilidade. E eu vou dizer para você me ajudar a pregar agora. Diga para o teu irmão, fica bem pertinho de Jesus. Porque o teu milagre está quando você está perto dele. Não existe milagre longe de Jesus. Tem pessoas que são autodependentes, querem ser autossuficientes. Eu quero servir Deus em casa, do meu jeito, da minha forma. Não, você tem que ficar bem pertinho de Jesus. E por isso tem a igreja, tem os obreiros, tem a irmandade, tem a igreja, os irmãos que estão unidos. Tem que estar juntinho na igreja, né? Vamos lá. O texto diz então que Jesus olhou e viu a necessidade. Amém ou não amém? Amém. Então Jesus sempre vai se preocupar com você. Para, irmão, por bondade. Ninguém falou isso para mim, né? Para de se fazer de coitadinho. Às vezes nós fizemos, mas Deus não olha para mim. Claro que Ele olha. Às vezes nós pensamos que nós não somos importantes para Ele. Claro que você é importante. Cada um que está aqui, até aquele que não está aqui, também é importante para essa igreja. Cada um é importante no reino, na obra. Então é tão interessante porque o crente que falta, ele faz falta. E é tão interessante também quando o crente vem na igreja e não sente a falta daquele que faltou. Então você é importante aqui. Se preocupe, não questione. Pega o celular, pega aí as redes sociais. Não deixa ela esgotar com coisas vazias que vão tirando o nosso tempo. Mas diga, irmão, eu senti a tua falta. Eu estou aqui passando o WhatsApp para dizer que eu estava na igreja, lembrando de você e orando por você. Sabe o que vai acontecer? Amanhã ele vai estar aqui, né? Porque ele vai se sentir amado, vai se sentir necessitado de estar perto de você. Então o milagre sempre vai estar perto de Jesus. E o povo estava reunido. Diga comigo, o povo estava reunido. E é importante isso também. Tenho 8 minutos aqui. Dizer que está reunido é importante, mas é importante também estar unido num propósito só. Por isso que a natureza do homem é uma guerra dentro de si. Porque às vezes o inimigo incita no nosso coração, com todo respeito eu falo isso para não ofender ninguém aqui, para você entrar no estado de rebeldia e desobediência a Deus, né? Mas nós precisamos estar unidos. A igreja precisa estar unida e reunida no mesmo lugar, para que o propósito seja coletivo, o milagre seja coletivo. Porque se tiver indiferença, né? E é tão interessante no texto aqui que Deus ele não vai dar mais para ninguém, não, irmão. Deus não vai dar mais para ninguém. Deus tem uma medida certa para cada um, viu? E tem gente que tem bênção e está preocupado com outra bênção que o irmão está recebendo, porque aquela bênção que ele está recebendo, ele está esperando muito tempo, e a tua também. Então se alegre com aquela que Deus está dando para você. Quem sabe você não pediu a maior, então abra o teu coração e peça para Ele, que o nosso Pai ele é generoso, viu? O nosso Pai ele é atencioso e também Ele quer te presentear, Ele quer te honrar, Ele quer te... Quantos querem ser honrados por Deus aqui? Eu quero ver. Diga comigo, tem um segredo para ser honrado. Agora no olho do teu irmão, diga, você tem que honrar a Deus primeiro. O que tem de gente que quer ser honrado, mas não honra a Deus, não traz o dízimo, né? Eu vou falando aí, né? O pastor não pediu nada, não vai falar, pensar, o pastor falou alguma coisa, não. Quer ser honrado por Deus, existem princípios que se chamam fidelidade.
E a fidelidade, ela abre porta de bênção também. E às vezes eu converso com as minhas filhas, né, e os genros também, graças a Deus, família abençoada. E eu nunca insisti com a igreja, para a igreja ser dizimista. Eu sempre digo, quer ser honrado por Deus, honra a Deus, né? E Deus vai abrir a porta e vai te suprir. Agora, se você fechar a mão, você fica trancado, né? E às vezes a minha filha diz, mas pai, como é que é o negócio aí? Você dá uma aula de economia. Diz, não existe aula de economia na vida do crente. Existe aula de fidelidade na vida do crente. Porque Deus, Ele honra a nossa vida, amém? Eu não vim com esse propósito falar isso, mas quer ser honrado, honra a Deus. Não deixa nada de fora. Eu tenho um segredo aqui que, olha, irmão, eu vou falar para vocês. Quantos querem que eu fale esse segredo? Faz 3 anos atrás, quando eu assumi a outra igreja que eu estou agora, eu fiquei 10 anos cuidando de uma igreja do Vale da Bênção, lá na rua, lá no Beneval. E agora faz 3 anos que eu estou ali no bairro Glória, bem na frente da faculdade de Anguera. E quando chegou num culto abençoado como esse, meu irmão estava pregando e eu disse, a partir de hoje eu vou fazer um propósito com Deus. E Deus honra quando nós temos propósito, amém? Amém. Você não pode vir para a igreja vazio de mente, irmão. Você tem que vir com propósito. E nós vamos ver aqui que alguém tinha um propósito. Trouxe 2 pão e 5 peixinhos. Amém? 5 pão e 2 peixinhos. E aí o irmão pregou naquela noite, foi uma bênção. Eu disse, a partir de hoje, Deus, 30% do que eu dou dízimo, e eu quero dar para a obra missionária. Primeiro mês foi fácil? Não foi. Foi uma batalha. Mas faz 3 meses que Deus abriu porta para nos abençoar. No começo do mês, no começo do ano, o meu desejo era comprar um terreno lá na Vila da Glória. Diga para o teu irmão, Deus vai dar para você. Deus vai dar para você tudo aquilo que você desejar para mim. Ô Glória, você está disposto para profetizar a bênção para o teu irmão? Eu estou pronto aqui para te abençoar. E eu tinha um propósito, um desejo no meu coração, e falei para minha esposa, meu genro já era da Vila da Glória, eu disse, eu quero comprar, eu tenho um sonho de comprar um terreno lá. E fui lá e sondei a terra. E Deus gosta de crente que tem propósito. Né? E a minha esposa disse, tu vai comprar? Eu disse, eu mostrei para ela, tinha uma arara dentro da minha carteira, uma arara só. Uma arara que estava quase morrendo lá, não estava piando lá dentro da carteira. Eu disse, está aqui o dinheiro. Mas Deus é o dono do ouro e da prata, é Ele que vai abrir a porta. Achei um terreno lá para o valor de 80 mil reais. E procurei, né? Claro que a gente não fica desesperado, espera o tempo de Deus. Tem um irmão lá que é o olheiro lá, e ficou mais ou menos isso aí. Ele levou 4 anos. 4 anos atrás. Mas existe o tempo de Deus, irmão, e o crente tem que entender que se Deus não abrir a porta, tem que saber assim, ó. Quando a porta está aberta, quando o céu está aberto para a igreja, irmão, aproveita, porque tem crente que às vezes o culto está um fogaréu, mas ele está pensando lá em casa, né, no que ele vai fazer amanhã, se a mensagem já entrou no WhatsApp, né? Graças a Deus, né? Graças a Deus que aqui o povo não. Aqui o povo está animado na presença de Deus. E quando a porta está aberta, não perca a oportunidade de adorar a Ele e pedir a Ele, porque Ele conhece a tua história e Ele quer te abençoar. E aí tem um irmão lá e ele dizia assim, pastor Cris, você não quer comprar nada? Não, espera, porque Deus tem sempre o melhor. Diga para o teu irmão, Deus sempre tem o melhor. Sempre tem o melhor. Se Ele não deu, não é para você reclamar. Porque o crente, eu tiro algumas palavras do meu vocabulário. Na igreja eu nunca uso no púlpito, não estou falando isso para o pastor Marcelo, eu nunca uso a expressão dividir, porque Deus nunca divide nada, Ele sempre multiplica. Tu nunca vai ver na Bíblia Deus dividindo alguma coisa. A única coisa que vem para dividir é o nosso inimigo, né? Ele veio para dividir. E aí o irmão dizia assim, não vai comprar, não, isso é o tempo de Deus. Nesse ano, mês de janeiro, final do mês de janeiro, alguém me procurou, eu fui lá ver o terreno. Quando eu estava entrando na balsa para atravessar para o lado lá, alguém me encontrou na balsa e disse assim, onde está por aqui? Eu estou vendo o terreno. E ele disse, não, tem um bem pertinho da minha casa.
Aí me deu o endereço, fui lá no outro dia, fechamos o negócio. Comprei 2 terrenos por valor de um terreno só. Se eu fosse adiantado, eu tinha perdido a bênção. Mas existe a hora certa para você passar para a porta. E eu quero te dizer nessa noite que Deus está abrindo porta para você passar. Aleluia! Urabacalamachu. Oh, glória a Deus! O interessante é que Glória quando a você Jesus. passar pela porta, Verdade, Jesus. quem está do teu lado vai ser abençoado. Diga para o teu irmão, quem estiver do meu lado também vai ser abençoado, irmão. E a bênção não é só para um, não. Por isso que a igreja precisa estar junto. O povo saciou, o povo comeu, o povo viu, o povo recebeu, o povo contemplou o milagre, Jesus pregando, mas todo mundo recebeu a bênção. Foi tão interessante que eu tenho 5 netos, né? O mais velho tem 14, o Samuel 14, o Daniel tem 12, a Laurinha tem 9, o João Pedro faz 4 anos agora, no dia 16 do próximo mês de julho, e o Gabriel fez 1 aninho em março, o 5º. E eu tenho um genro mais novo, todos eles são bem apegados comigo, né? E aí o genro mais novo sempre está comigo, né? A gente sempre está junto. E é tão interessante, irmão, porque eu sinto uma paz de Deus de falar isso. Aleluia! Ai, a machúria. Ele é a mastúria, calabá. Glória a Deus. E o crente não pode ser individualista, achar que só ele tem o direito de receber a bênção. E aí chegou lá meu genro, nós fomos lá ver o terreno e eu disse para ele assim, meu filho, Deus abriu essa porta para me abençoar, mas metade dessa bênção aqui já é tua. Essa aqui já pode colocar aqui um ermo aqui. Vamos, se tu quiser deixar aberto, deixa. Se quiser fazer uma divisória, mas Deus já colocou no meu coração para mim te abençoar também. Quando você é abençoado, irmão, as pessoas que estão do teu lado também ficam abençoadas. Então tem propósito nessa mensagem, porque aquele moço que está nessa história aqui, ele saiu com os seus pães e com os seus peixinhos para alimentar aquela multidão, né? Ele saiu sem saber, porque tem coisas que acontecem na nossa vida que nós não entendemos, né? Dentro do texto, e Jesus disse que para o povo se assentar ali, né? Jesus pediu para sentar porque a obra de Deus também é organizada, irmão. Esse negócio de virar bagunça não dá certo, irmão. Eu achei tão interessante a liturgia do culto de vocês aqui, que é um pouquinho diferente da nossa, né? Mas eu achei assim interessante, porque a organização Deus se agrada, e é os detalhes que faz a diferença na nossa vida, na igreja, na nossa família, na nossa individualidade com Deus. Tem pessoas que não cuidam dos detalhes, né? Tem marido que não, amanhã vai ser a palestra de vocês, tem marido que não cuida dos detalhes em casa, né? Tem esposa também que não cuida, não é só o varão, tem a varoa também, porque às vezes, mas se você mudar, não espera ninguém mudar. Quando Deus falou para Abraão, tu vai sair da tua terra e vai para uma terra que eu te mostrarei, e seja tu uma bênção. Diga para o teu irmão, eu não vou esperar você ser uma bênção, eu vou ser uma bênção na tua vida, e tu seja uma bênção. Eu só sou bênção se você for. Não, está errado, né? Eu sempre digo para minha esposa, quando hoje ela não veio, eu vou na porta, eu faço igual uma criancinha, coloca a mão na minha cabeça aí e me abençoa, né? Eu preciso da tua bênção, e ela sempre nos abençoa, né? E Jesus gosta de que nós também abençoamos e sejamos abençoados por Ele. Então por isso que o crente tem bom hábito, amém ou não amém? Amém. O horário já foi. Quais são os bons hábitos do crente? É orar de manhã quando acorda, é orar pelo café, é orar pelo almoço. Isso é até 9h30, eu pensei que era 9 horas. Mas eu vou ser generoso para os irmãos. Eu vou terminar um pouquinho mais cedo. Ô glória! Ô glória! Amém ou não amém? Amém. Tá bom. É orar pelo almoço. Tem pessoas que sentam na cadeira, não sentam na mesa, mas sentam na cadeira. Alimento, eu tenho o hábito de almoçar já antes de orar. E antes de almoçar eu já oro. Amém. E a minha esposa no final ela disse, mas tu vai orar também? Claro, eu vou orar para agradecer, porque quantas pessoas querem se alimentar e não podem? Uma porque não tem condições, outra porque tem condições e não tem saúde. Nós podemos comer na simplicidade aquilo que chega na nossa mesa, né? Eu não tenho dificuldade de comer nada, né? Eu sou simples, né?
Um dia é pirão de feijão, outro dia é pirão de água, outro é peixe, outro dia é pé de galinha. Tu pode fazer lá, meu esposo. Faz o negócio lá. Faz esse negócio, é uma prata. Mas o importante é nós termos a satisfação e o contentamento no nosso coração. Agora tem pessoas que sentam na cadeira e já sentam reclamando, né? Mas em nome de Jesus, tenha bons hábitos, dê sempre graça para Deus. Acorda de manhã, na segunda-feira, não saia praguejando a tua semana. Ah, eu vou ter que trabalhar, glória a Deus, né? Foi Deus que abriu a porta para você. Tem aquela preguicinha santa? Claro que tem, dá uma espreguiçada, mas fala em língua estranha, dá glória a Deus. Chega no trabalho, na empresa, tem alguns que dizem assim: eu cheguei de pé esquerdo hoje. Não, tem que chegar com o esquerdo, com o direito, adorando a Ele, glorificando a Ele, porque não tem nenhum demônio que vai chegar perto da tua casa, perto da tua família, perto do teu trabalho, porque aonde você colocar a tua mão, Deus vai abençoar. Amém. Então o segredo está você honrando a Deus em tudo, em valores, em princípios que Deus quer dar para cada um de nós. Então Jesus pegou o pão e abençoou. Irmão, não é a quantidade, mas quando nós colocamos na mão certa de alguém para abençoar. O milagre se torna grande naquilo que a gente expressa para Deus com sinceridade. E aquela oferta foi sincera para com Deus. E é tão interessante isso, né? Quando a gente coloca para Deus. Hoje eu queria que os irmãos, eu não sei se ela congrega aqui, mas uma senhora, hoje eu conversei com ela na verdureira, e aquilo entrou no meu coração. Há uns 7 anos atrás, na outra verdureira, entrou 2 gêmeas pequenininhas. Hoje a menina já está com uns 12 anos. Eu sei que o nome dela, uma era Catarina, era 2 gêmeas, e a outra não lembro. Mas a pequena Catarina, ela estava com câncer na paletinha, aqui no braço, nas costas. E o médico deu para ela uma porcentagem muito pequena. E aí eu acho interessante isso, porque Deus trabalha diferente da lógica humana, né? O ser humano precisa de uma porcentagem alta para levar vantagem, para ter algum benefício. E Deus é diferente. Quanto menor, maior a comunidade. O médico deu 1% para ela, mas esse 1% era 99% para o homem, né? O homem espera 90%, não, mas o médico deu 1% de vida para aquela criança. E nós entramos para os irmãos ver, não porque eu orei, mas por causa da igreja. Eu sinto de Deus falar isso, porque eu sinto uma doce comunhão entre vocês. E aí eu disse para ela assim: a partir de hoje, a causa dessa criança é nossa. Levei para dentro da igreja a causa daquela criança. Levei para dentro da igreja. Eu achei tão interessante que é na outra igreja que eu fiquei 10 anos. E quando eu esqueci de colocar o nome, pedido de oração, alguém sempre lembrava. E nós fomos acompanhando a pequena Catarina. Ela fez a cirurgia. Deus usou a mão do médico e usou. Hoje ela não tem mais um câncer. Então Jesus faz milagre. Verdade. Não vamos usar o termo por bondade. Se alguém falar isso, cuida. É o conselho que eu dou, não é uma crítica. E usar a expressão que Jesus ainda faz. Não, Deus faz o milagre. Quando nós colocamos a condição ainda, é porque nós estamos dando condição. Não, Deus faz o milagre quando nós cremos. Amém. E hoje entrou uma senhora ali, eu vi a preocupação dela, eu disse: está tudo bem com a senhora? E ela disse: está tudo bem, mas eu estou com o meu netinho no hospital. Se eu não me engano, ele tem 4 anos para 5 anos, o nome dele é Carlos Henrique. Está com câncer aqui da cidade de Galuva. Está com câncer no rim dessa criança. E eu queria que vocês adotassem nas vossas orações o nome dessa criança. Independente se ela saber de quem orou ou quem não orou, mas que os céus possam se abrir e as portas possam se abrir para essa criança. E nós esquecer um pouquinho dos nossos problemas e olhar para a necessidade dos outros. Foi o que alguém viu aqui. Às vezes nós nos preocupamos muito com nós e esquecemos dos que estão do nosso lado. Mas quando nós nos preocupamos primeiramente com o próximo, pode ter certeza que o milagre, o suprimento, eu estou sentindo Deus aqui. O suprimento de Deus vai acontecer na nossa casa.
A vitória vai entrar lá pela porta da frente, na tua casa, a bênção vai chegar lá, e você vai glorificar a Deus, e você vai até dizer, mas por que está acontecendo isso? É porque Deus está cuidando da minha casa, mas quando eu tenho preocupação com o próximo, amém? Então diga para o teu irmão, ninguém vai tirar a tua bênção, mas esqueça um pouquinho de... E alguém retribuiu, e Jesus pegou e mandou assentar em grupos. Eu vou terminar já, né? De 50 e 50. E quando foi sentando ali, e o povo foi sentando, e eles começaram a sentar, e cada um pegou, tomando os 5 pães e 2 peixinhos, olhando para os céus, e abençoou e partiu, no verso 16, e deu aos seus discípulos para poder diante da multidão, né? E no versículo 17, todos se saciaram, diga comigo, todos saciaram-se e levantaram-se dos que sobrejou 12 cestos de pedaços. Irmão, é tão interessante que Deus faz multiplicar e sempre vai ter para suprir mais necessidade, né? O texto, eu não quero ser fiel ao texto aqui. O texto não fala para quem for. Eu posso aqui colocar, né, que for para os discípulos, né, que serviram, mas o texto não fala. Nada contra quem fala. Mas o que mais me interessa aqui é que Deus não deixa faltar. E é tão interessante, né, esse negócio que quando a gente faz uma festa em casa, ou recebe alguém em casa, a nossa maior preocupação é que falte, não é? Mas vamos usar o termo que todos nós falamos, mais antes que sobre do que falte. Não é isso que nós falamos? Mas a sobra nunca vai fora. Sempre tem aquele que chega depois para abençoar. E Jesus sabia que aquele milagre ia ativar algumas pessoas que possivelmente poderiam chegar e que poderiam ser também alimentadas. E diga comigo, o segredo da bênção é você se preocupar com o seu próximo. Então Jesus faz a primeira multiplicação dos peixes. No começo eu estava, já estão colocando já como o menino lá, mas aqui é a primeira multiplicação. Jesus faz essa multiplicação, Jesus realiza esse grande milagre, porque Ele conhece a necessidade do povo. E eu venho aqui, querido, para dizer que você, talvez você não vai sair daqui comendo um pão físico, mas você vai sair daqui com um pão espiritual. E esse é mais importante. Você pode estar com a barriga cheia, mas vazio de Deus. É mais interessante você estar com a barriga vazia e cheio de Deus. Porque quando nós temos Deus, irmão, você vence a fraqueza da carne. Você vence a fome, você vence a tentação, você vence as suas fraquezas. Cada um de vocês, cada um de nós aqui, temos as nossas fraquezas humanas, temos as nossas fragilidades. E o diabo é astuto, perito, é maquiavélico, e ele conhece a fragilidade. Mas quando nós temos a comunhão com ele, nós somos fortes e vencemos o inimigo da nossa alma. E eu quero que você fique em pé. Amém. Eu disse que eu ia ser generoso com você. Eu não sei qual é a porta que você está olhando hoje. Se é a porta do teu milagre, se é a porta de uma intervenção na família, se é a porta da reconciliação, se é uma porta financeira, amém também. Você não deve criticar ninguém por aquilo que ele veio pedir, porque antes dele pedir, ele também veio para oferecer. E eu acredito que nesse texto aqui, Jesus teve um particular com alguém que trouxe essa oferta, porque Jesus não deixa ninguém de fora. Deus também, Ele considera aqueles que fazem. Às vezes não tem muito movimento, né? não tem aquela revelação, mas Jesus leva para um particular, né? E todos aqueles que contribuem para o bem são retribuídos do céu, né? E eu sei que você veio aqui, e as irmãs vão cantar, e você que veio, eu não sei como é que funciona, o pastor vai
Eu vou orar por você, porque vocês estão numa campanha e provavelmente deve ter uma liturgia aí na campanha de vocês. Mas eu quero orar. Se você sentir vir aqui na frente do altar, vem. Se você não quiser vir, amém também. Você continua sendo meu irmão. Mas eu recomendo sempre, não porque eu preguei, poderia ser o outro, mas o lugar da bênção sempre é no altar. Não existe outro lugar para você receber a bênção. Por isso que é importante você estar na igreja. Ah, mas eu tenho lá em casa o lugar da oração, mas o altar que Deus já levantou foi nesta casa. O altar santo é daqui que emana da parte de Deus as vitórias, as bênçãos. E eu quero que você venha na convicção que Deus vai abrir a porta para você. É no tempo certo. Às vezes você fez a campanha de 7, quinta, 7, 12, quarta-feira, e passou a campanha e não viu o resultado. Espera, que Deus não deixe em esquecimento. Vai chegar o tempo certo para Deus abrir a porta para você. Pode se aproximar. Vem pertinho do altar. Vem pertinho dele. Vem pertinho do altar. Vem buscar a ele no altar. É aqui do altar que vem do céu. É aqui que o Senhor recebe para a tua vida, para a tua casa. É para aqui que Deus ele visita a tua família. E eu sei que Deus está desfazendo obras malignas, irmão, que estão tentando impedir a bênção de chegar dentro da tua família, né? Tem pessoas que passam da tua casa e desejam ter o carro que você tem, a casa que você tem, o terreno que você tem, mas Deus está colocando aqui, e Deus está me dando autoridade aqui nessa noite, e autorizando para mim falar, que Deus está colocando seus exércitos para guardar a tua entrada e a tua saída, viu? Nesses desertos de angústia, Deus está falando no meu coração que vai vir momento de alegria, de muita satisfação. O diabo estava tentando lutar para você ser uma pessoa infeliz. Você vem, se alegra, mas sai da porta para fora, parece que entra uma angústia no teu coração. Mas Jesus hoje está dizendo: eu estou mudando a tua história. Você vai passar pela porta que vai salvar a tua vida. Senhor Deus e Pai, é diante desta palavra, é diante deste altar, com muito temor agora, Deus, eu venho, antes de orar por eles, de ministrar essa bênção, dessa oração. Eu quero te pedir mais uma vez, de tantas vezes que eu já pedi, e eu não quero me cansar de pedir perdão a Ti pelos meus pecados. E eu quero agora, Senhor, levantar as minhas mãos, na certeza de uma coisa, que à frente das minhas mãos e acima das minhas mãos estão as Tuas, para tocar na vida dos Teus filhos. Eu não conheço o nome, não conheço o endereço, não sei a necessidade, mas uma coisa eu sei, Senhor, de tudo aquilo que eu não sei, uma coisa eu sei, que Tu tens o poder para dar vitória para cada um, para suprir a necessidade, para tirar este homem do calabouço, dessa solidão que ele tem enfrentado. Teu filho tem passado por esse deserto, tem faltado pão, tem faltado água, mas o Senhor nessa noite manda dizer para ti, filho, ó, e tu sabe que é tu. Eu estou abrindo uma cachoeira de uma água cristalina para tu beber, e isso é alegria para a tua vida espiritual. Você está pensando que está morrendo espiritualmente, mas Deus está dizendo assim: é mais um pouquinho, tu passa por esse deserto e a tua bandeira de vitória vai ser levantada, te diz o Senhor nessa noite. Pai, eu continuo orando pela tua igreja, eu continuo abençoando teus filhos, a vida do pastor Marcelo, que tem sido um guerreiro, a sua esposa, como também cada um dos obreiros que estão à retaguarda. Não deixa nenhum sentimento, não deixa nenhum pensamento contrário, e tudo aquilo que vem para impedir, Pai, com muito temor eu vou falar isso, que a tua vassoura divina possa passar e o Senhor limpar e colocar tudo no lugar, e tudo dentro do teu tempo, Senhor, realizar o milagre dentro desta casa, porque aquilo que não está para ajudar, que não seja de impedimento, mas que o Senhor trabalhe no coração, Senhor, em nome de Jesus agora. Converta, Senhor, vidas aqui nesse lugar, salve vida neste bairro, repreende toda obra de bruxaria, urebaia, dúria, céu, estou aqui a pouco, devassia,
Vai repreendendo os demônios que se dandeiam, tranca a rua, enxucaveira. Vai repreendendo os prostíbulos, as casas de jogatina, as distrações, Senhor, que levam muitos a escorregar. Mas em nome de Jesus agora eu oro pela família, eu oro pela casa, eu oro pelo ministério. Assim eu ministro a bênção, e a bênção da porta aberta nessa noite, a bênção da salvação. É a minha oração, o meu pedido, no nome precioso de Jesus. E a igreja de Deus diz amém. Agora os meninos abraçam os meninos, e as meninas se abraçam, e os casais podem ficar à vontade. Glória. Estourei marca lá sua, que via machuca. Glória. Abra a mão assim, querido. Aqui, ó. Esse moço aí, ó. Esse moço aí. E glória. Abra a tua mão, querido. Deus está destravando nessa noite alguns impedimentos que havia na tua vida espiritual. Haverá um momento de renovo, diz o Senhor. Algo grande na tua vida. Te prepara, mergulha nesta palavra, porque Deus quer revelar mistério para a tua vida, que diz o Senhor nessa noite. Receba em nome de Jesus, fecha a tua mão. Por essa palavra maravilhosa. Pode dar um assento só um minutinho, dar os recadinhos rapidinho, já estamos encerrando o nosso culto. Quero fazer um agradecimento muito especial ao pastor Cris e toda a sua família, né? Esse homem tem nos abençoado aqui